com 11 anos, Deus me deu uma revelação. Eu estava na pia da cozinha lavando louça, estava pedindo para me lavar a louça, e eu vi tudo o que aconteceu com a minha mãe. No momento que ela passou mal de madrugada, que a ambulância chegou, levou ela, minha madrinha foi, ela pegou no avião, indo para o estado, para a capital, fazer todo o tratamento, todas as injeções, tudo o que aconteceu com a minha mãe eu vi neste dia. Mas por que você está contando isso? Faz tantos anos. Estou contando isso, sabe por quê? Essa semana passada, Deus falou bem assim para mim. Desde quando você nasceu, desde quando você começou a ser gerada, o inimigo tentou tirar a sua vida. Tentou me afastar de você. E quando isso aconteceu com a minha mãe, que a minha mãe voltou, fez todo o tratamento, falando que estava boa e no final ela não estava, eu passei 1 ano e 9 meses vendo a minha mãe se desfiar em cima de uma cama. A minha mãe faleceu igual aquelas crianças que tem na África, só a pele e o osso. Eu vi a minha mãe falecer. E você perder a sua mãe aos 12 anos, dentro de uma família. Eu já tinha um ano e meio atrás, eu já tinha perdido meu pai, antes de eu perder minha mãe. Meu pai foi a pessoa que me criou, né? Meu padrasto, meu pai. E eu já tinha perdido meu pai, nós já tínhamos perdido ele, né? Por um trânsito na estrada. Isso foi um baque muito grande para mim. Eu tinha um irmão, na época que era da idade do José Miguel, 4 anos de idade. Eu nem lembrava a idade dele e esses dias o Senhor Jesus me mostrou a idade dele. 4 anos de idade. Quando eu vi a minha mãe falecendo, que eu cheguei, eu trabalhava era babá, no final de semana eu fazia bico de garçonete escondido do conselho tutelar, porque eles pegavam as crianças quando via trabalhando, porque não podia. E quando eu vi isso acontecer, eu cheguei de serviço, eu tinha um curso para fazer, eu falei assim, não, eu não vou. A minha mãe acordou, falou assim, não filha, vai que eu te espero. 3 dias antes ela tinha falado para mim assim, hoje eu pedi para Deus me levar. Por quê? Porque eu não quero mais sofrer e não quero ver você e nem a sua avó sofrendo. A minha avó já é uma senhora, hoje ela tem 94, 96 anos. Muita saúde, graças a Deus. E eu tá bom, fui pro curso. Quando terminou, e aquela agonia no curso, não conseguia ficar, não conseguia encontrar, pedir meu professor. Ele falou, não, pode ir embora. Contei a situação, ele falou, não pode ir. Quando eu estava chegando perto da minha casa, o meu irmão me descendo. Meu irmão, uma outra prima minha vinha descendo. Corre, senão você não encontra a mamãe. E ele falava super bem. E aquilo me deu uma aflição. Quando eu cheguei na porta da no portão da casa da minha avó, que a gente nessa época morava com a minha avó, tinha muita gente na minha casa. Eu nunca vi minha casa tão cheia na vida. Casa da minha avó, na verdade, né? E quando eu entrei em desespero. Eu entrei na sala, a minha tia estava com ela no colo. E eu me ajoelhei nos pés dela e falei bem assim, como pode a senhora, que serve a um Deus, e a senhora me deixar? E esses dias, eu senti a mesma dor que eu senti nesse dia. Eu vi as lágrimas correndo nos olhos dela. A minha avó me tirou de pé e falou assim, minha filha, não chora, não faz ela chorar, senão ela não consegue partir. E eu estou contando isso, não é nem falar assim, nossa, coitada, não, jamais. Não quero isso para mim. Graças a Deus eu me curei disso. Não quero ser, tadinha. Jamais. Isso me fortaleceu, mas por muitos anos eu culpei Deus. Todo momento eu culpava Ele. Durante muito tempo eu culpei Ele. Eu falava assim, como que pode? O Senhor, minha mãe adorava, eu estava todo santo dia na sua casa. E o Senhor levou ela, tirou ela de mim. O que eu vou fazer? Como que pode o Senhor deixar 2 crianças sem mãe e sem pai, vivendo nas casas dos outros? Nas casas dos outros, porque não era minha casa, não tinha minha mãe. Então assim, isso Deus foi trabalhando muito comigo. Quando eu conheci o meu marido, o irmão da Leilane, ele era daquele rapaz que vivia no mundo.
saía com os amigos, e eu no meio. Por quê? Por que você está contando isso, Denise? Porque para Deus isso é um testemunho. Sabe o que é um testemunho, gente? Porque naquela época eu não reconhecia o Deus que eu tenho hoje. Eu reconhecia Ele, um Deus que tirou a minha mãe de mim. Injusto, não tem dó de ninguém, impiedoso e não está nem aí com o ser humano. Era esse Deus que eu reconhecia. E eu tinha muitas amigas na igreja que ia na minha casa, eu queria que todo mundo fosse embora. Eu não queria ver ninguém. E eu tinha uma menina que eu chamo ela até hoje de minha irmãzinha. Que amigo de verdade é aquele que está ali, né? E a gente não é de se falar todo santo dia. Uma vez ou outra a gente conversa, bate papo e tal. E por incrível que pareça, essa semana ela mandou mensagem pra mim e falou bem assim: nossa, Dei, eu tava com saudade de você. Eu falei, eu tô bem. Como é que você está? Eu falei, eu tô bem. Aí ela falou assim, sabe o que eu tava lembrando? Aquele dia que você falou que estava grávida. Aí eu falei, o que eu falei? Ela falou assim, você falou bem assim, depois que eu for mãe, eu vou saber como é que é ser mãe. Deus me deu um filho. E eu vou ensinar ele do jeito que a minha mãe me ensinou. E eu comecei a chorar. Aí eu liguei para ela. E a gente começou a conversar. E eu falei para ela, assim, mas eu falei tanto. Eu culpei tanto Deus. Ela falou assim, mas que bom que Ele te curou. Que te libertou. Hoje você sabe o Deus que você serve. Hoje você é livre. Naquela época eu vivia dentro de uma jaula. Dentro de uma cadeia. Porque eu mostrava para o mundo que eu estava bem. Mas realmente eu não estava bem. Porque eu culpava Deus por tudo que tinha acontecido na minha vida. Por todas as humilhações. Por todo o julgamento. Querendo ou não, a gente é julgada. As pessoas veem a gente calada, vê a gente quieta, vê a gente nada da gente. Fala assim, tá com raiva, tá com isso, tá com aquilo. Só a gente, Deus sabe que a gente vem realmente. Então, eu falo assim, o Senhor, Ele é aquele que te tira lá do buraco para te trazer para fora. É aquele que te liberta, é aquele que te cura. Hoje, eu posso falar bem assim, eu não dependo de ninguém, eu só dependo de Deus na minha vida. Eu vou falar uma coisa para vocês, que essa semana eu estava falando, Senhor, se for para acontecer isso, eu não quero mais nada de bens materiais na minha vida. Não quero. Eu só quero a sua presença. Eu só quero o Senhor na minha vida e na vida dos meus filhos. Se for para me ter bens materiais, eu não vou na tua igreja procurar bens materiais. Eu quero te sentir o teu amor. Eu quero sentir o Senhor. Eu quero estar ali e poder ver o fogo santo descer. Eu quero estar ali e poder ver que o Espírito Santo passear sobre a igreja. Tem 3 anos que eu vim de Altamira para cá. Vou contar assim brevemente, rápido, resumido, para não passar o tempo. Tem 3 anos que eu vim de Altamira para cá. Primeira vez que surgiu a oportunidade, eu cheguei na minha casa toda animada. Eu bem surgiu a oportunidade assim. Ele virou para mim e falou assim, se você for, você não leva meus filhos. Aí eu dei um peito atrás, né? Como é que a gente é mãe, né? Tudo bem. E a minha sogra, ela sempre está na igreja. Eu comecei com ela para a igreja, E eu conheci aí na frente da minha casa, onde eu morava, na universidade, tinha uma vizinha que era da quadrangular. E ela toda vez me chamava, toda vez. Eu comecei com essa quadrangular, né? E lá eu senti o fogo santo descer, lá eu senti a presença, lá eu senti algo que com 7 anos de idade eu senti na minha vida. Eu falei assim, não, Senhor, realmente,